Continuando a série de análise dos clipes da cantora Luísa Sonza, ela lançou agora Penhasco 2 e é sobre esse clipe que eu vou falar aqui. Lembrando que ela fez todo esse álbum, todos os clipes desse álbum, baseado em sonhos que ela vinha tendo, tá? E lembrando também que a análise de verdade ela é feita junto com o sonhador. Então o que eu estou fazendo aqui é apenas um exercício, uma brincadeira, para explicar mais pra vocês como funciona a análise dos sonhos, né, e os conceitos envolvidos. Então, falando um pouquinho das imagens contidas no clipe. Ela está chorando, né? Um choro muito angustiante, assim, de desespero, né? Ela está olhando para a cama dela, que aparece no clipe Campo de Morango, né? E essa cama está pegando fogo, né? Então ela está olhando para esse fogo, chorando desesperadamente. E ao final do clipe, essa imagem ela começa a se mesclar com uma imagem dela entrando num lago, entrando nua num lago. Essas são as imagens do clipe, basicamente, tá? Eu veria esse clipe como um clipe de símbolos arquetípicos. O que significa isso, né? Nos sonhos podem aparecer símbolos de significado pessoal, mas também podem aparecer símbolos de significado arquetípico. O que significa significado arquetípico, né? É um significado que ele é compartilhado pela humanidade inteira e faz parte de processos em que a humanidade como um coletivo passa, né? Não é um processo que só acontece com aquela pessoa, né? Mas que acontece dentro de certas circunstâncias com todo mundo, né? Não que todo mundo vá passar por esse processo, mas as pessoas que estão nesse processo, elas vão passar por isso. Por exemplo, o fogo, ele tem um símbolo muito conhecido de purificação, né? Vocês lembram do purgatório? O que é o purgatório? O purgatório é um lugar em que as pessoas vão para serem purificadas dos seus pecados, não é mesmo? Então, o fogo ele tem esse simbolismo, né? Dentro de várias mitologias e tudo mais. E dentro desse contexto, lembrando do que aconteceu no clipe Campo de Morango, né? É bom vocês verem a análise aqui, se vocês não viram, que no final desse clipe ela acorda em cima daquela cama e se dá conta da situação em que ela se enfiou, né? Ela cai na real de que aquela situação que ela tá, ela não é interessante, ela não condiz com a alma dela, né? E agora, nesse clipe, ela tá vendo essa cama pegando fogo. Então, isso é muito simbólico. Tá, mas e por que essa cama está pegando fogo no sonho / clipe? Isso é uma resposta arquetípica da psique dela para eliminar aspectos do inconsciente dela que estão fazendo ela ficar longe da própria verdade dela, estão afastando ela dela mesma, da essência dela, né? Então a psique ela tem esses mecanismos de defesa arquetípicos que fazem com que um processo de purificação seja executado dentro da própria psique. E esse processo feito através do fogo, ele significa um sofrimento muito agudo, um sofrimento intenso. Essas experiências arquetípicas provocadas pelo inconsciente são que de fato podem curar uma pessoa dos seus complexos. Eu separei aqui o trecho de um livro da Marie von Franz, o nome do livro é O Gato. Eu vou ler para vocês. Nesse caso, se não percebemos que se trata de um sonho arquetípico, se não nos damos conta da profundidade do sonho, perdemos uma oportunidade extraordinária. Porque, como observou Jung, o único fator de cura em terapia é a experiência arquetípica. Todas as técnicas que usamos ajudam as pessoas a se abrirem à experiência arquetípica, mas é só o inconsciente que envia uma experiência arquetípica. E esse é um ato espontâneo que não podemos forçar. A única coisa a fazer é aguardar e preparar-nos para ele, almejando que aconteça. Se nada ocorrer, pouco podemos fazer. Uma boa orientação e outras medidas talvez promovam uma certa melhora, mas não haverá cura verdadeira, não haverá ajuda efetiva. E por o fogo purificador ser uma experiência arquetípica, a gente pode encontrar essas imagens em muitos mitos, né, em livros antigos. Eu separei aqui, inclusive, um versículo da Bíblia falando sobre essa experiência. Aqui quem fala é o João Batista. Ele fala: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui é Mateus 3:11. Então, aqui tá falando que no caso é Jesus Cristo que vem e batiza com fogo, né? Esse batismo também é um processo que a gente pode associar o símbolo dele com esses processos arquetípicos de cura de um complexo.
Existem também processos de curas arquetípicos simbolizados pela água, né? Aqui o João Batista falou que ele batiza com a água para que você se arrependa, né? Então existem também esses processos psicológicos que são representados pela água. Os processos representados pela água, eles costumam ser um sofrimento, mas que é um sofrimento mais duradouro, né? Que dura num período de tempo, assim, que você até consegue aguentar, né, por um longo período de tempo, enquanto esses processos estão acontecendo na sua psique, no seu inconsciente. Já o processo feito pelo fogo, ele costuma ser uma dor aguda, né, é um caso de emergência, é uma coisa que a pessoa tem que resolver naquela hora, porque não tem como suportar por muito tempo. A Luísa, ela vinha tendo, né, não sei se ainda tem, ataques de pânico, e o ataque de pânico, ele é uma dor muito aguda, né? E é a mesma dor do fogo, né? Se você tá queimando no fogo, você tá tendo uma dor aguda, né? Insuportável. Aqui eu separei também algumas falas de Agostinho sobre essa questão da purificação pelo fogo. E vocês lembram que na análise do Campo de Morango, eu falei que ela muito provavelmente estava envolvida nessas questões luxuriosas, né? Demais, ao ponto de se perder. E é exatamente sobre isso que o Agostinho fala aqui. Pois o fogo da aflição fará esses prazeres luxuriosos e amores terrenos arderem. E desse fogo o combustível é a privação e todas as calamidades que consomem esses arrebatamentos. As coisas objetos de um amor possessivo não são perdidas sem angústia. Eu lembrei também de um mito de Hércules lutando contra a Hidra, que era uma fera de muitas cabeças. E ele cortava essas cabeças tentando matar essa fera, só que as cabeças se regeneravam, né? Então, a solução que ele encontrou foi cortar a cabeça e queimar para que ela não conseguisse se regenerar mais, né? E a nossa luta contra os complexos, ela é mais ou menos assim também, porque um complexo que tem um núcleo, ele acaba tendo várias ramificações, né? E às vezes você vai resolvendo uma dessas ramificações, mas vão surgindo outras. Então, essa purificação através do fogo, né, que é uma forma simbólica, né, de representar um processo que está acontecendo dentro da psique, né, ele vem com esse intuito realmente de dar um fim, né, naquela situação que está ocorrendo por causa daquele complexo. Então, apesar de esse ser um processo extremamente difícil e muito, muito dolorido, né, de sofrimento intenso, se ele for bem conduzido, ele vai trazer aspectos positivos, né, porque isso significa que a psique dela ativou, né, esse processo de cura arquetípica para resolver essas questões que estão afastando ela dela mesma, né, da essência dela. E ao fim do clipe, essa imagem do fogo começa a se mesclar com uma lagoa, onde ela entra nessa lagoa nua, né? Eu imagino, né, a associação que eu faço nesse caso é de que, se isso fosse um sonho, né, esse seria o final do sonho indicando o caminho da cura, né? Que seria fazer esse mergulho no inconsciente para resolver essas questões desse complexo. Ou seja, a psique causa esse sofrimento intenso, onde a pessoa não tem mais como ignorar essa situação, né? Ela não tem muito o que fazer, ou ela desiste da luta e ela sucumbe, né, a essa situação, ou ela resolve enfrentar e resolver essa situação, porque ficar onde está não dá, né? A psique provocou esse sofrimento, e aí para resolver, para ela sair dessa dor, o que ela tem que fazer, né? Aí o sonho vem indicar, você tem que mergulhar no seu inconsciente e entender o que está causando essa dor, né? E o que você tem que deixar para trás. E ela entra nessa lagoa nua, né? E nesse caso, eu vou ver essa nudez diferente do vídeo do Campo de Morango. Eu vou ver essa nudez mais como um convite do inconsciente dizendo: entre aqui no inconsciente e descubra quem você é de verdade, né? Despida de todos os conceitos e preconceitos e todas as outras coisas que você possa ter adicionado em você achando que isso era você, mas não era. Né? Porque só aquilo que nós somos tem o poder de nos curar. Essa é uma frase do Jung. E é essa a verdade, né? Todo esse processo é simplesmente para a gente entrar em contato com a nossa essência e, enfim, né, ficar saudável, né, sendo quem nós somos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Por favor, se não estiver ficando claro, vocês me avisem. Podem me mandar perguntas também, tá bom? E caso você tenha algum sonho que você queira entender, entre em contato comigo que eu vou te ajudar, tá certo? Então até a próxima. Beijão!